compartilhamento da minha tela, certo? Então tá. Certo. Então, vamos começar hoje o nosso webinar, tá? Com a presença do Cristiano, tá? Goulart Borges, tá? Falando sobre LGPD, nosso convidado. Se sinta à vontade, Cristiano, é um Obrigado. prazer tê-lo aqui, tá? Eu vou fazer uma breve Obrigado, apresentação obrigado. para quem ainda não nos conhece, tá? Só bem rapidinho. Então, no caso aqui, como eu disse, nós temos o Cristiano Goulart Borges e eu vou ser o moderador de vocês, Marco Garcês, tá? Bem rapidinho, assim, eu tenho formação em gestão do conhecimento, tecnologia aplicada à informação e engenharia de governo eletrônico, tá? Esse trabalho começou já é a nossa terceira edição na universidade, e por isso o nosso querido convidado, Cristiano, tá? Falando um pouquinho mais dele, vamos assim, rapidinho, tá? Apresentar um querido colega de trabalho, tá? Que realmente trabalha com LGPD, tá? Ele é especialista então, em LGPD, tem graduação em redes de computadores pela UBRA, pós-graduado em segurança de sistema, pós-graduado em direito eletrônico, que a gente vai usar bastante hoje, espero que todo mundo possa usar bastante, com experiência de mais de 24 anos em TI. Tá? Foi professor de nível superior na Faculdade Alcides Maia, no SENAC, e trabalha com segurança da informação na Procergs, tá? O Centro Tecnológico de Operação do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Isso há mais de 12 anos, tá? De experiência nessa área, já realizou mais de 230 palestras em 22 cidades. Então, fico muito feliz de ter uma pessoa com toda essa experiência no nosso trabalho aqui, tá? E dentro, então, desse trabalho, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar de forma como se fosse um sanduíche, então o que acontece? Como ele é voltado a trabalhar as questões éticas e um assunto que esteja no momento em voga, um assunto importante do momento. Hoje, então, a gente vai trabalhar ética e LGPD. Tá? Do ponto de vista de ética, só para a gente introduzir, tá? Nós temos a origem de todo esse momento. Tá? E esse momento surgiu dessa frase, que era acreditar que ética faz fazer a diferença, que é possível ser ético e fazer a diferença. Tá? Isso teve muito a ver com este trabalho introdutório bem rápido, que é o quê? Como as pessoas se desenvolvem, tá? Como as pessoas se desenvolvem. Isso é uma questão que já venho durante a minha vida toda pensando, e nesse pensar a gente pensa assim, se desenvolve de forma moral, então tá, beleza, mas só a moral não é suficiente para desenvolver uma pessoa, para desenvolver um humano. Logo se percebe que a gente também, ao longo do tempo, tentou moral, não deu, tivemos que desenvolver conhecimento, tá? Conhecimento. O conhecimento é o ato, a faculdade de pensar que permite a compreensão de um mundo, um objeto. Então a gente começou a passar essa informação. Mas a gente viu que, embora a gente pudesse contemplar, classificar, fazer analogias e experimentar, ainda não era só suficiente moral e conhecimento. Então a gente veio buscar a capacitação, ou seja, botar essa moral e esse conhecimento em contínuo andamento, que inclusive hoje teremos uma breve capacitação sobre LGPD, tá? Junto com isso, mas só a capacitação também não nos servia. O que a gente viu? Que a gente precisava ter virtudes, ou seja, nesse caso, tá? Ter a visão de qualidade, de conformidade, com considerado correto e desejável. Então a gente passou a ter que buscar esse tipo de conhecimento, mas só virtude, e aí fica claro, falta alguma coisa. E qual seria a outra coisa que falta? Tá? Deixa eu ver aqui. O que falta é ética. Então, essa é, por mim, considerado a base do desenvolvimento humano. Ética, capacitação, moral, virtude e conhecimento. Isso é a base. Mas em cima, formado por essa base, o que mais que a gente tem? Tá, que nos completa. Então pode ver que o primeiro triângulo formado, a primeira coisa sólida que nós temos, a partir de moral, conhecimento e capacitação é excelência. Tá? E o que é excelência no caso?
Excelência envolve esforço para ser cada vez melhor em todos os aspectos da vida. Por isso, precisamos de capacitação, como essa que a gente vai ver de LGPD, precisamos de conhecimento para entender a capacitação e precisamos de moral, porque é em todos os aspectos da vida. Eu olhar para si próprio, para si mesmo e as próprias ações com orgulho do que é, mas sempre com a ideia de que é possível melhorar ainda mais através da experiência, tá? Então, bom, quando a gente desenvolveu esse fato e começamos a trabalhar neste nível, então, de desenvolvimento humano, a gente vê que ainda falta alguma coisa. E começamos, como está aí, termos um lado da sabedoria, tá? Sabedoria é uma coisa extremamente importante e talvez um dos graus mais elevados do nosso conhecimento. É quando começamos a usar o conhecimento, como se diz, com sabedoria. Mas só isso, só a excelência não dá a integridade de sabedoria. O que que completa, então? Isso, integridade, como eu falei. Então, notem que com integridade e excelência nós podemos desenvolver sabedoria. Por quê? Porque a integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteiro, característica de tudo aquilo que apresenta, ou é ileso, ou seja, é a tentativa nesse desenvolvimento humano, tá, dentro das dificuldades da vida, dificuldades que a gente passa, se desenvolver de forma mais integral, com sabedoria. Isso nos permite, tá, nos tornarmos um humano melhor. E se a gente for ver, logo que na capacitação que a gente vai ter de LGPD, ela busca isso, ela é uma retomada esse humano melhor, tá? E é uma retomada do uso com sabedoria das nossas informações, como vai ser colocado pelo Cristiano. Como isso é importante? Porque o desenvolvimento pessoal, tá? Ele está atrelado ao desenvolvimento social. Isso é irrefutável, ou seja, o desenvolvimento das pessoas leva ao desenvolvimento da sociedade. Como que isso acontece? Como que eu acredito que isso acontece? Através de, como eu falei, dessa base. Podemos considerar isso a base, então. Ética, virtude, capacitação, conhecimento e moral. Base para quê? Para a nossa morada. Para o desenvolvimento do ser humano, em cima de integridade, excelência e sabedoria, se tornando um humano maior, melhor. Com isso, a gente chama isso de evolução de caráter. Tendo essa evolução de caráter, a gente continua girando e promove o desenvolvimento da sociedade. Tá? Como base para a demonstração disso é que a gente tem desenvolvido esse trabalho com várias capacitações, mostrando como isso tudo está interligado. Bem rapidinho, eu vou passar aqui, antes da gente pegar LGPD mesmo, e fazer uma questão que é importante, que eu vejo como vazamento aí, de ética e moral. Porque todo mundo pensa que ética e moral é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, tá? Então, assim, ó, nesse ponto, então, eu vou usar um artigo, tá? Publicado em 2015, por Marcelo Viegas, tá? Nesse artigo, o que que a gente vê? Aquela nossa célebre dúvida, ética, moral, tá? E se a gente já pegar na etimologia desses termos, a gente vai ver que ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, tá? E moral tem sua origem no latim, que vem de morais, significa costumes. Só nessa divisão, então só para tentar olhar essa confusão que a gente faz, a gente já pode ver que ela estaria resolvida só levando em conta os dois termos, onde ética, por Mota, 1994, define como um conjunto de valores que orientam o comportamento humano, tá? E então, nesse sentido, ética é a forma que o homem deve se comportar no meio social. É a forma de pensar isso. Moral, então, é um conjunto de normas, tá? Moral, então, com base em Durkheim, explica moral como a ciência do costume, sendo algo anterior à própria sociedade. Ou seja, moral tem caráter obrigatório. Nessa mesma linha, então, qual é a divisão de ética e moral? Moral sempre existiu, pois todo ser humano possui uma moral, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Então, para termos moral, a gente precisa ter um agrupamento. Por isso, como a gente viu antes, o desenvolvimento pessoal leva ao desenvolvimento social. Tá, surgiu nas sociedades primitivas, primeiras tribos. Enquanto ética teria surgido com Sócrates, exige um maior grau de cultura. Aqui é cultura, que é o que a gente vai ver já na explanação logo a seguir da nossa capacitação. Então, ela estende a explicar moral,
tá? Então, não é só o agir, não é o agir por tradição, tá? Educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. É quando tu começa a pensar sobre os teus atos e agir já com convicção e inteligência. Então, Vasquez, 1998, aponta que a ética é a teoria teórica e reflexiva, enquanto a moral é eminentemente prática. Uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana conhecer e agir são indissociáveis, tá? Com esse embasamento e nesta linha, então, a gente pode dizer que ética e moral são os maiores valores do homem. Ambas significam respeitar e venerar a vida. O homem, com seu livre-arbítrio, vai formando assim o meio onde ele está. Desta forma, eu acredito e vejo assim que ética e moral se formam numa mesma realidade. Tá? Aqui está o site, a disponibilidade para quem quiser acompanhar isso. Bom, para a gente passar para o próximo passo dessa visão complementar, nós temos que, então, entender sobre a capacitação que a gente vai ter. Então, eu passo a palavra para o nosso excelente palestrante, Cristiano. Tu já está como co-host, pode fazer, se tu quiser, subir a apresentação. Tá, tudo Ok, contigo. ok. Legal, obrigado, Garcês. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre LGPD. Já estou aprendendo, já estou com umas anotações aqui, inclusive, né, da tua fala, da tua explanação. É importante a gente estar sempre aprendendo, né? Como a minha internet aqui não é das melhores, tá? Eu vou tirar o meu vídeo aqui para compartilhar o conteúdo que eu acho que é o mais Sim, importante, tá? eu vou Então deixa eu parar o desabilitar meu também. aqui e eu vou colocar aqui na minha tela, share, me avisa quando aparecer aí, por favor. Tá ativo. Tá ok? Legal. Então tá, então a gente vai conversar um pouquinho sobre LGPD, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Desculpa. E sobre essas questões, né? Principalmente dos princípios dela, dos direitos dos titulares. Mas assim, gente, a LGPD é um assunto, é uma lei, né? E ela ela gera muita discussão, né? Ele é um assunto que ele é praticamente impossível de ser tratado assim em pouco tempo. Então, eu fiz um resumo do resumo do resumo, tá? Ou seja, eu peguei assim o que eu considero que no momento inicial seja o mais importante de ser compartilhado e trouxe aqui para a discussão, tá? Então, assim, gostaria de deixar claro que eu tô pegando um pedacinho pequeno da lei, vocês vão ver que eu pulo de um determinado artigo para outro artigo lá na frente, mas a ideia realmente é trazer para vocês alguma coisa do que a LGPD tem de mais importante, por assim diria. Importante no meu ponto de vista, tá? Se vocês forem para outras atividades, vocês provavelmente terão outros pontos de vista também. Antes da gente começar a falar sobre LGPD, eu acho importante contextualizar, né? Ou seja, por que ter uma LGPD? Será que essa lei é realmente necessária, né? Então, assim, ó, e que nada melhor para contextualizar do que a gente colocar em exemplos, né? Do que a gente colocar isso em pequenos exemplos. Aqui eu faço uma provocação inicial, tá? Esse aqui é o Phil Zimmermann. Ele é um criptólogo, ele é criador do PGP, né? Que é um dos softwares para criptografia mais utilizados aí, se utiliza para e-mail, para criptografar arquivos, enfim. Que ele diz o seguinte, né? No futuro, todos terão 15 minutos de privacidade, né? E será que a gente já está realmente chegando nesse futuro, né? Será que a privacidade morreu? E essa é uma pergunta que constantemente a gente ouve por aí, né? Afirmações desse tipo, né? Que a privacidade já morreu, a privacidade já era, que nós não temos privacidade. Mas, gente, assim, ó, eu pelo menos ainda não vejo as pessoas andando nuas pela rua, né? Ou seja, esse nosso desejo de privacidade, esse nosso desejo de Bem recato, colocado. ele sempre existiu e ele sempre vai existir, né? Acredito eu que ele sempre vai existir, por mais que essas novas gerações, principalmente, não tenham muito bem definidas, assim, não esteja muito claro para elas o conceito de privacidade, né? Apesar da superexposição, principalmente gerada pelas mídias sociais, né?
mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, será que a lei realmente é necessária? E, pessoal, eu quero colocar isso para vocês, assim, ó, trabalhando na área da segurança da informação, eu acompanho notícias, né, da área de segurança diariamente, né? Então, assim, pessoal, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que semanalmente, eu até poderia arriscar diariamente, mas vamos colocar semanalmente, tem notícia de vazamentos de dados. Acontece toda semana, né? Seguramente, toda semana tem alguma notícia de um vazamento novo. E aqui eu trago, inclusive, alguns exemplos para vocês, né? Vazamentos de dados do Instagram, vazamentos de dados da Netshoes, do Conselho Nacional de Justiça, do Facebook, então são os mais variados, né? Mas a grande questão é que isso acontece numa forma regular. Tanto que, dentro da área da segurança, já não se fala nem tanto em vazamentos de dados, mas em cachoeiras de dados. Ou seja, pela quantidade, e notem aqui que são bem expressivas, né? Olha, um vazamento que afeta 1,2 milhões de brasileiros, um vazamento que afeta 617 milhões de pessoas, 49 milhões de pessoas. Então, são números geralmente bem expressivos, né? Então, não são vazamentos, e são, sim, cachoeiras de dados que estão circulando por aí. Eu desafio vocês, né? Eu duvido que alguém que esteja assistindo essa atividade agora me diga com certeza quais são as empresas que têm os seus dados hoje. É impossível dizer, né? Eu não sei quais são as empresas que tratam os meus dados hoje. Não tem, é uma coisa que é uma afirmação que seria absolutamente leviana, né? E inclusive tendendo para ser um número muito maior do que eu imagino, né? Vamos lá, se eu imaginar que são 20, provavelmente são 150, né? Mas por aí vai. Ainda, gente, e isso aqui é uma coisa que eu vou fazer essa breve introdução rápida, tá? Já vou entrar na lei, mas isso aqui é muito importante para a gente contextualizar a lei, né? Ou seja, percebam uma afirmação do Mark Zuckerberg em 2010, onde ele diz o seguinte: olha, a privacidade não é mais uma norma social, né? Ou seja, as pessoas não têm mais essa expectativa de privacidade. E foi uma afirmação muito forte para a época, inclusive, né? Eu me lembro que todo e qualquer documentário que falava sobre segurança da informação, o próprio tem um documentário muito bom que é o Terms and Conditions May Apply, né? Que é o termos e condições se aplicam, ou melhor, aplicam-se termos e condições. E ele cita também essa frase, enfim, e é uma coisa assim que causou muito alvoroço assim na comunidade de segurança. E parece que as pessoas internalizaram isso, né? Até pela questão da superexposição e tal. Então, a privacidade não era mais uma norma. Apesar de ser lei, né? Apesar de estar garantida por lei, parecia que ela não era mais uma norma. Mas notem a declaração do mesmo Mark Zuckerberg em 2019, onde ele diz que o Facebook, né, vai avançar em direção às mensagens privadas numa grande mudança de estratégia. E daí eu pergunto para vocês, né, pessoal, poxa, mas o que mudou? O que mudou de 2010 para 2019 para essa fala do Zuckerberg ter mudado assim tão drasticamente, né? Começando dizendo que a privacidade não existe mais e hoje dizendo que não, olha, o Facebook, a empresa vai mudar o seu direcionamento buscando a privacidade dos seus usuários. Bom, deixa eu mostrar para vocês o que mudou, né? Lá em 2017, por exemplo, Espanha multa Facebook em 1,2 milhões de euros por violar a privacidade de dados. Facebook é multado em 122 milhões de dólares por esconder informações na compra do WhatsApp. Facebook multado em 150 mil euros por órgão fiscalizador de dados na França. 2018, na mesma levada, né? Facebook multado em 565 mil euros por violar a lei de proteção de dados. Facebook multado pela venda de dados de usuários. 2019, Ministério da Justiça aqui no Brasil multa o Facebook em 6,6 milhões de reais em apuração sobre compartilhamento de dados. E assim vai até, claro, né, aquele caso que foi drástico da Cambridge Analytica, né? Facebook pagará multa de 5 bilhões e cria comitê de privacidade. Então, gente, assim, se eu perguntar para vocês o que mudou, por favor, não me respondam, agora tem multa. Não, agora tem lei. Por isso é tão importante. Né? Por isso é tão importante a gente entender a importância de uma lei geral de proteção de dados. E claro, aqui quando a gente está falando do caso especificamente do Facebook, né, a grande maioria delas vocês podem perceber que foram em euros. Por quê? Porque a LGPD é baseada numa lei, num regulamento internacional europeu chamado GDPR, né?
que já está em vigor desde 2018 e que trouxe realmente uma grande diferença para a maneira como as empresas tratam os dados dos seus titulares, né? Dos titulares de dados. Isso é muito importante, tá? Então, não se fixem tanto na questão da multa, tá? Na questão dos valores expressivos. Notem aqui, por exemplo, que no quesito, né, nesse caso da Cambridge Analytica, por exemplo, ok, teve uma multa de 5 bilhões, foi a maior multa, eu acredito que tenha sido a maior multa que uma empresa já tomou no que se refere à proteção de dados, mas notem, né, pessoal, ela foi obrigada a criar um comitê de privacidade. Né? Ou seja, para a gente entender a importância que isso tem, não é apenas multar a empresa, mas a empresa tem que mudar comportamento. Né? Esse comitê de privacidade vai garantir que a empresa mude determinados comportamentos no que se refere ao uso dos nossos dados. E assim a gente entra, então, na questão da LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, assim, pessoal, é importante nós notarmos, isso é uma balança, tá? Ou seja, existem diversas tecnologias hoje, né, cada vez mais emergentes, inteligência artificial, analytics, big data, machine learning, a própria IoT, né, a própria internet das coisas, são serviços baseados em dados, né? Ou seja, e esses serviços, eles obviamente permitem um avanço da sociedade. Então, a ideia da LGPD não é bloquear esse tipo de serviço. A ideia da LGPD não é acabar com a inovação, não é acabar com a tecnologia, pelo contrário. A ideia da LGPD é fazer com que essas novas tecnologias não usem dados de forma indiscriminada, que respeitem a privacidade dos usuários, que protejam, que respeitem a proteção de dados dos usuários, que respeitem direitos fundamentais. Né? Ou seja, é uma balança. Sim, esses serviços precisam existir, se alimentam de dados, mas eles têm que coexistir com esses direitos dos usuários. Então, na mesma proporção que nós, titulares de dados, temos esses direitos, as empresas que estão trabalhando com essas tecnologias têm o dever de respeitar os nossos direitos. Né? Então, isso é importante. A LGPD não veio para acabar com nenhum tipo de negócio, pelo contrário, ela só veio para regular onde já não existia uma regulação. Tá? E isso também é importante. Geralmente se fala nessa questão da LGPD e as pessoas pensam que a gente já estava completamente desamparado, e não é verdade, né? Nós já existia a própria Constituição Federal, gente, aqui nos garante esses direitos. A privacidade, né, a proteção de dados vai ser inserida agora, mas a própria Constituição nos garante isso, né, nossos direitos fundamentais. E aí vem vindo, né, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Carolina Dickmann lá de invasão de dispositivo informático, o Marco Civil, gente, regulações setoriais, né, do Banco Central e por aí vai. Existiam outros dispositivos legais que já nos protegiam de certa forma. A importância da LGPD é que onde não existia uma lei, um setor que não tinha uma lei, agora tem, né, que tratasse dados pessoais, agora ela tem. Tem uma lei geral, né, que todos os setores estão amparados. Então, assim, ó, em escopos gerais, como eu falei para vocês, é muita coisa, tá? A LGPD trata essa coisa. Então, a grosso modo, tá? O que é a lei especificamente? A lei trata disso aqui. Estabelece requisitos claros para o tratamento de dados pessoais. Ou seja, quando é que tu pode tratar dado pessoal das pessoas? Estabelece requisitos rígidos para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Já vou mostrar para vocês a diferença, tá? Em que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível. Mas notem que o tratamento para esse dado, né, ele é muito mais rígido, ele precisa de muito mais proteção, porque ele pode causar um dano muito maior. Estabelecer requisitos para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Regras para término do tratamento de dados, ou seja, tu não pode tratar um dado indefinidamente, colhi um dado e vou tratar o dado até o fim da vida. Não, né? Tem que ter um momento em que tu vai deixar de tratar esse dado. Escrever os direitos dos titulares de dados, disciplinar regras para tratar dados pelo poder público, isso aqui é muito importante, né, gente? As primeiras leis de privacidade, as primeiras eu não digo, né, mas vamos falar da área de tempos modernos, né? Muito das leis de privacidade surgiram justamente para essa relação com o Estado, né, para diminuir um pouco o poder do Estado. O Estado tem as maiores bases de dados, né? O Estado coleta as maiores, coleta e trata, na verdade a própria coleta já é um tratamento, né? Mas o Estado trata muitos dados.
E eu não tenho a opção de não me relacionar com o Estado, né? Se eu quiser, eu não compro na Amazon, por exemplo. Se eu quiser, eu não compro na Netshoes. Eu não tenho a opção de não me relacionar com o Estado. Então, essas regras para o tratamento de dados pelo poder público também são muito importantes, né? Regras para transferência internacional de dados, disciplinar essa responsabilidade, né, do exercício de uma atividade de tratamento de dados pessoais, atentando-se para o ressarcimento de danos para quando eles ocorrem. Sugerir adoção de medidas de segurança, sigilo, boas práticas e governança no tratamento de dados e estabelecer fiscalização e sanções administrativas. Então, gente, assim, ó, no geral, a LGPD é isso aqui, tá? Tudo isso aqui é o que trata a lei. Claro que a gente não vai ter nem tempo de cobrir tudo isso, né? Então, vamos lá, porque eu considero que seja o mais importante. Quando é que a lei se aplica? Pessoal, coletou dados de indivíduos localizados no Brasil, se aplica. Está fazendo o tratamento de dados no Brasil, se aplica. Oferece bens e serviços para indivíduos no Brasil, se aplica. Notem que aqui eu estou dizendo, aqui a lei está dizendo a coleta de dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil. Ele não está dizendo de brasileiros. Então, se é um francês, por exemplo, que está passando férias aqui no Brasil e quando ele se hospeda num hotel houve coleta de dados pessoais, a lei se aplica. Tá? Ele não está dizendo que é para brasileiros. Não, coleta de dados no Brasil. Ah, oferta de bens e serviços aqui no Brasil. O Facebook, por exemplo, é uma empresa internacional, mas ela oferece os seus serviços aqui no Brasil, bom, então se aplica a LGPD para ela também. Tá? Quando é que não se aplica? Ora, dados provenientes e destinados a outros países que apenas estão transitando no território nacional. Né? Então, não se aplica. Uso pessoal e não comercial, ou seja, eu peguei o telefone do Garcês, por exemplo, e anotei o telefone do Garcês na agenda do meu celular. Ora, não se aplica, eu não estou usando isso comercialmente, né? Então não se aplica a LGPD para esses casos. Fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos, mesma coisa, sequer se aplica, sequer se fala na aplicação da lei. E para a segurança pública, né, defesa do Estado, matéria criminal em geral, também não se aplica, mas notem, vai ter uma legislação específica, tá? É responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados legislar nesse sentido, né? E outra coisa que é importante também, mesmo que não se aplique a LGPD para a segurança pública, ainda assim, está escrito lá no artigo 4º, tá? Que quando se tratar, né, mesmo se tratando de segurança pública, é preciso respeitar os princípios da LGPD, princípios que a gente vai ver a seguir também, né? E respeitar também os direitos dos titulares, ok? Legal. Dado pessoal e dado pessoal sensível. Pessoal, assim, ó, a grosso modo, tá? Dado pessoal é um conceito aberto. Dado pessoal sensível é um conceito fechado. Ou seja, para ser considerado dado pessoal sensível, ele tem que estar aqui. É algum dado de origem racial ou étnica? É algum dado de convicção religiosa? É opinião política? É filiação a sindicato ou uma organização de caráter religioso, filosófico, político? É um dado referente à tua saúde ou à tua vida sexual? É um dado genético ou biométrico? Se tiver em uma dessas categorias, é um dado pessoal sensível. Tá? E claro, por que sensível, né, pessoal? Porque qualquer um desses dados aqui mergulha na tua intimidade, né, e pode causar um dano maior se for mal utilizado. Tu pode ser vítima de preconceito, por exemplo, né, dependendo da tua raça, dependendo da tua convicção religiosa, dependendo da tua opinião política. Então, esses dados que mergulham na tua intimidade, eles são sensíveis, eles precisam de maior proteção. Do outro lado, mas não menos importante, quer dizer, de certa forma, a lei trata como menos importante, o dado pessoal, né? Então, o nome, CPF, telefone, ou seja, a lei fala em uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, né? Ou seja, o que isso significa? Que se aquele dado de alguma forma te identifique, mesmo que, se for necessária uma correlação entre dados para isso, aquele dado é uma informação pessoal, é um dado pessoal. O endereço IP que tu está utilizando, por exemplo, nesse exato momento, ora, se porventura tu fores suspeito, se porventura acontecer um determinado crime, né? Aí um órgão policial consegue uma ordem judicial, né? Para ter acesso lá
ao determinado, para conhecer quem é o usuário, né, de um determinado IP numa determinada data, numa determinada hora. Aí eles foram verificar e quem estava utilizando aquele IP naquela data, naquela hora, era o Cristiano. Então, esse endereço IP associado a outros dados não permitiu a minha identificação? Permitiu. Então, ele é um dado pessoal. Tá? Então, é dessa maneira que essa identificação, que os dados vão funcionar. O que significa tratar dados? Né? Lembra que eu tinha agora, alguns slides atrás, eu comentei, né? Se bem que a coleta também é tratamento. Pessoal, a lei considera tratamento de dados como isso aqui. Coleta, produção, recepção, classificação. Pessoal, eu desafio vocês a acharem alguma coisa que vocês possam fazer com o dado que não esteja aqui, tá? Mas, enfim, tudo é tratamento de dados, tá? Começando pelo acesso, né? Ora, se tu acessa o dado de alguma maneira, seja para cópia, seja para visualização, o próprio acesso ao dado já é tratamento de dados. Então, tudo, praticamente tudo que tu fizer com o dado é considerado como um tratamento. Quais são as partes da LGPD, né? Quem são os atores envolvidos aqui? Primeiro, pessoal, nós, os titulares de dados, né? Nós somos os titulares, o nome é meu, o CPF é meu, essa informação é minha, né? Ela me pertence. Depois nós temos duas figuras importantíssimas aqui, que são o controlador de dados e o operador de dados, né? São os chamados agentes de tratamento. O controlador é aquele responsável pela coleta do dado, pessoal. É ele que vai dizer como é que o dado vai ser tratado. É ele que vai determinar com qual finalidade o dado vai ser tratado e por quais meios. É ele que vai determinar o tipo de tratamento, é ele que vai ter que documentar violações e por aí vai. Então, gente, assim, ó, quem coleta o dado é o controlador. Depois, e assim, só para diferenciar, né, a importância que esses dois têm perante a lei, a importância não, desculpa, o nível de responsabilidades que esses dois têm perante a lei, notem que o controlador ele é citado 62 vezes na lei, enquanto o operador é citado apenas 11 vezes. Não que ele não tenha uma relevância, ele tem, né, a relevância dele é muito grande. Mas notem que o controlador é quem define como o dado vai ser utilizado, né? Então, por isso essa ênfase, né? O operador é aquele que trata o dado em nome do controlador. Mas nota, ele atua em nome do controlador. Ele vai cumprir instruções específicas do controlador. O processamento, o tratamento de dados que ele fizer, ele vai fazer em nome do controlador. Né? Então, até por isso, ele tem o que se chama de responsabilidade compartilhada. Né? A responsabilidade principal, digamos assim, é do controlador, né? No tratamento desses dados. Notem que uma determinada empresa que não terceiriza um serviço, por exemplo, ela é o controlador e nem vai existir a figura do operador. Né? Não, mas a empresa ela coleta o dado, mas ela transfere esse dado para uma empresa terceira fazer o tratamento. Aí entra a figura do operador. Tá? E nós temos também o encarregado de dados, né? Ou seja, o encarregado que a GDPR define ele como o DPO, né? O Data Protection Officer. Aqui no Brasil, ele é o encarregado de dados, ou seja, ele vai fazer o meio de campo, gente, entre controlador de dados, titulares de dados, e aqui, infelizmente, eu não coloquei a autoridade, como ela não existe ainda, né? A autoridade não existe, não foram nomeados ainda os seus integrantes. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela completaria aqui esse quadro, tá? Então, o encarregado é quem vai fazer esse meio de campo entre titular, controlador de dados e Autoridade Nacional, ok? E, claro, ele tem diversos papéis aí, né? Ele vai ter que fornecer orientações sobre a implementação da lei. Se o titular de dados tiver uma reclamação, é ele que vai ter que receber essa reclamação e fornecer os esclarecimentos para os titulares. Se a autoridade nacional precisar de alguma coisa, ela vai acionar o encarregado daquela empresa, o encarregado vai responder à autoridade, por aí vai. Né? Então, ele tem essa função, assim, de fazer este meio de campo. Né? Digamos que ele seria uma autoridade nacional dentro da empresa. Ok? Legal, vamos lá. Deixa eu dar uma corrida aqui, porque eu acho que eu vou me passar no tempo, né? Não. Pode seguir, Cristiano, sem estresse.
O artigo 6º, ele traz os princípios para o tratamento de dados pessoais. E, gente, assim, ó, esse artigo, ele é muito importante, tá? Por quê? A LGPD é uma lei principiológica, né? Quando ela traz esses princípios, e lembra que eu comentei com vocês que mesmo lá para a segurança pública, por exemplo, que a lei não se aplica, ainda assim eles precisam respeitar esses princípios, né? Então a lei traz, por exemplo, o princípio da finalidade, né? Ou seja, para mim fazer a coleta do teu dado, eu tenho que informar para ti com qual finalidade eu vou tratar esse dado. E essa finalidade precisa ser legítima. Olha, se eu entro num determinado site, por exemplo, e ele me diz que ele precisa do meu dado para melhorar a experiência do usuário, olha, melhorar a experiência do usuário me diz alguma coisa? Para mim não diz nada. Qual é a finalidade que tu está utilizando o meu dado pessoal? Né? Então precisa ser mais claro. A questão da adequação, que está muito ligada à transparência, né? Falar para o usuário de forma correta, de forma honesta, como aquele dado vai ser utilizado, né? Se aquele dado é adequado ou não para aquele tipo de tratamento. A necessidade, né? Usar só o que for essencial, e assim que eu utilizar, eu apago esses dados. O livre acesso, ou seja, dá a possibilidade do titular do dado ter livre acesso às suas informações, né? De novo, o dado é dele, né? A precisão, manter a qualidade desses dados, né? Transparência, informar para o titular, né? De uma forma clara, de uma forma acessível, quais são os riscos que ele tem, né? Que o tratamento do dado dele tem. Segurança, né? Ou seja, o uso de medidas técnicas para a proteção desses dados, a prevenção, a não discriminação, ou seja, é um princípio, né? Eu não posso tratar um dado pessoal de uma pessoa para discriminar essa pessoa, principalmente quando se refere a dados pessoais sensíveis. Tá? Responsabilidade, né? Ou seja, eu tenho que comprovar que a adoção dessas medidas ela realmente é efetiva para a proteção de dados dos usuários. Então, assim, apesar de não parecer, pessoal, eu vou mostrar para vocês posteriormente que o usuário tem alguns direitos, né? Mas apesar de não parecer, esses princípios aqui, eles também estão garantindo, de certa forma, alguns direitos para os usuários, tá? Quando a gente fala em transparência, por exemplo, é um direito que o usuário tem. Né? A transparência, a empresa atuar com transparência no tratamento de dados é um direito, né? Não deixa de ser um direito, além de um princípio, né? Entre outros. Então, vamos lá. Hipóteses para o tratamento, né? Que também são conhecidas como bases legais. Ou seja, são hipóteses nas quais, e pessoal, assim, ó, somente nessas hipóteses os dados pessoais podem ser tratados, tá? Somente nessas hipóteses. Então, por exemplo, consentimento, cumprimento de uma obrigação legal, execução de uma política pública, estudo por um órgão de pesquisa, execução de um contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde do titular, interesse legítimo do controlador e proteção ao crédito. Essas são as únicas hipóteses nos quais uma empresa pode tratar dados pessoais de uma pessoa, né, de uma pessoa natural. E aqui, pessoal, de novo, a gente não vai ter condições de, nesse tempo, explorar cada uma delas, tá? Mas eu já deixo registrado o seguinte para vocês. Evitem, não digo evitem ao máximo, mas assim, ó, muito cuidado com a questão do consentimento. Né? O que eu quero dizer com isso? Tentem enquadrar o uso do dado em alguma dessas outras 9 bases legais. Porque o consentimento é a mais frágil delas. Tá? O usuário te dá um consentimento hoje, amanhã ele pode remover o seu consentimento, é um direito que ele tem. Então, digamos assim, como é que vai funcionar isso aqui? Ora, eu consigo enquadrar o uso desse dado, por exemplo, como o cumprimento de uma obrigação legal? Ora, eu sou o RH de uma empresa, né? Eu estou tratando dados de funcionários. Existem leis que me garantem, né, que me exigem que eu faça o tratamento daquele dado. Então, eu vou estar utilizando aquele dado para cumprir uma obrigação legal. Ah, eu estou executando uma política pública, eu sou um órgão público, né? Ou uma empresa que atue, um operador, por exemplo, que atue para um controlador que é um órgão público, e eu estou fazendo o tratamento desse dado para uma política pública, ok, então, mas claro, eu tenho que especificar quais são essas políticas públicas, né? Não é simplesmente saiu da minha cabeça aqui uma política pública. Não, tem que ter um regulamento, tem que ter uma lei dizendo quais são essas políticas.
Mas eu estou fazendo o tratamento desse dado para executar uma política pública, pô, não preciso pedir consentimento, né, pessoal? Imagina um governo para executar qualquer política pública pedir consentimento de todos os seus cidadãos. É uma coisa absolutamente inviável, né? Não, o tratamento de dados ele pode ser feito sem o consentimento nesse caso. Ah, é estudo para um órgão de pesquisa? É execução de um contrato? Agora, pensem comigo, se eu não conseguir encaixar o uso do dado nessa hipótese, nessa. Bom, não é para proteção ao crédito, não há um interesse legítimo do controlador, não é tutela da saúde, não é proteção à vida, não é exercício regular de direito, então eu tenho que pedir consentimento. Então a única hipótese que vai me sobrar aqui é pedir o consentimento do usuário. Se eu não conseguir encaixar em nenhuma dessas bases, eu tenho que chegar para o titulário de dado e dizer: senhor, senhora, posso utilizar o seu dado? Simples assim. Ok? Legal, vamos lá. Direitos do titular, né? Então, pessoal, assim, ó, direitos garantidos por lei, tá lá no artigo 18º, tá? Confirmação da existência de um tratamento, acesso a esses dados, ou seja, eu, enquanto titular, eu posso requerer o acesso aos meus dados, corrigir dados incompletos, solicitar a anonimização ou bloqueio desses dados se eles forem tratados, se eu acredito que eles foram tratados de forma ilícita ou excessiva, eliminação de dados pessoais, famoso direito ao esquecimento, né? Portabilidade desses dados para um outro serviço. Isso aqui é importante, ó, informações de com quais entidades, né, o controlador fez o compartilhamento, o uso de compartilhado de dados. Ou seja, eu tenho direito, gente, de saber, de interpelar o controlador e perguntar para ele, olha, com quem tu compartilhou o meu dado? É um direito que a lei me traz, né, e é um direito que pode ser exercido. Então a gente tem que estar atento a esses direitos, né? A lei nos traz isso, e tem muita gente que gosta de comparar a LGPD à chegada do Código de Defesa do Consumidor também, né? Quando os consumidores começaram a entender que eles tinham determinados direitos que poderiam ser exigidos, né? A LGPD traz diversos direitos referentes aos dados pessoais, né? E que, vamos lá, pessoal, precisam ser exigidos. Sobre as sanções, vejam que eu pulei do artigo 18 lá para o 52º, né? Sobre as sanções, pessoal, que é o que muito se fala sobre isso, né? Vamos lá. Advertências, né, com prazo para medidas corretivas, multa simples e multa diária, sendo que a multa simples ela pode chegar até 2% do faturamento da empresa no Brasil, né, limitada a 50 milhões, mas notem, por infração, né, 50 milhões por infração. Mas, pessoal, assim, eu não sou muito ligado a essa questão da multa, porque se faz muito terrorismo com a multa, né? Quando eu comentei, naquele caso do Mark Zuckerberg, por exemplo, né, que o Facebook, ano após ano, ele vinha sofrendo determinadas sanções pecuniárias, né? Mas o importante ali é a lei, a aplicação da lei, e não simplesmente a aplicação desse tipo de sanção. Existem outras sanções que podem ser, inclusive, podem afetar a empresa de uma forma mais crítica, né? A publicização da informação, por exemplo. Imagina tu ser obrigado, por lei, a publicizar um vazamento de dados. A entrar em contato com o titular de dado e dizer para ele, olha, deixei vazar o teu dado, o que nós fizemos foi isso, o risco que tu estás correndo é esse, o impacto que isso pode ter é esse, as medidas corretivas que nós tomamos foram essas, o que tu precisa fazer é isso. Então imagina, né, pessoal, o que pode acarretar na imagem da empresa isso, né? Bloqueio dos dados pessoais até a regularização, eliminação dos dados a que se refere a uma infração e por aí vai, tá? Então assim, pessoal, claro, como eu disse para vocês, é muito, tá? É muita coisa. E o que eu trouxe para vocês aqui tem muito mais coisa a ser explorado ainda, tá? Então a questão é, qual é o melhor caminho? Pessoal, assim, ó, estamos todos na jornada de aprendizagem, né? Apesar de diversas empresas, diversas profissionais já terem feito a adequação, por exemplo, da GDPR, né, nas empresas, é um processo que exige maturidade, tá, pessoal? Hoje, 100% de compliance com a LGPD, gente, é impossível. Tem muita coisa que a autoridade nacional ainda precisa regular. Né? Então, alguém que disser para vocês, não, a minha empresa está 100% compliance com a LGPD, não tá. Não tá, porque tem muita coisa que a autoridade ainda precisa regular. Então, é um caminho, é uma jornada. O importante é começar. Precisamos entender, é multidisciplinar, então não adianta pegar a LGPD e jogar no colo do jurídico, não adianta pegar a LGPD e jogar no colo da TI, especificamente na segurança, não adianta pegar a LGPD e jogar no colo do negócio, pessoal, todos precisam estar envolvidos, né?
desde o guarda que está lá na frente na guarita, que de repente anota a placa de um automóvel que está entrando na empresa numa planilha, né? Até o diretor da empresa, né? Então, todo mundo precisa estar envolvido. É multidisciplinar e envolve mudança de cultura. E a gente sabe que mudança de cultura é uma coisa muito complicada, né? Que precisa ser feita aos poucos, que precisa de exemplo, né? Ou seja, a alta direção das empresas precisa sempre estar envolvida. Essa mudança cultural, ela tem que ser top-down, né? E já dizia o Peter Drucker, né? Que a cultura, ela devora a tua estratégia no café da manhã. Então, se tu não tem pessoas conscientizadas, não adianta tu tu investir em estratégia, porque a cultura vai fazer toda a diferença, tá? Para deixar claro, já foi dada a largada, né? Então, trouxe aqui a primeira sanção já utilizando a LGPD, né? A construtora Cirela, né? Foi a primeira penalizada utilizando-se a LGPD. Nesse caso aqui, por exemplo, o rapaz comprou um imóvel, né? E depois que ele comprou um imóvel, ele começou a receber no celular ofertas de imóveis planejados para o seu imóvel, né? Ora, mas como é que essas empresas de imóveis planejados tinham o contato dele? Né? Então, em função desse repasse, né? Em função desse repasse de dados, a multa indenizatória foi de R$10.000. Né? E pessoal, assim, para terminar, tá? Para fechar a minha fala, eu só queria reforçar uma coisinha aqui. Provavelmente quem deve estar assistindo já ouviu aquela frase que o mercado adora repetir, que os dados são um novo petróleo, né? E eu faço questão de fechar com isso, porque eu acho que tem muito a ver com o que está sendo discutido, né, sobre a questão ética, etc. Mas é comum, essa aqui é uma capa de uma revista, The Economist, né, lá de 2017, que ela trazia justamente isso, né, o recurso mais valioso do mundo, né, mostrando ali como se fossem extração de petróleo, mas diversas empresas de tecnologia que tratam dados, né. E claro, no sentido, assim, justamente de que os dados, assim como o petróleo, precisa ser extraído, precisa ser refinado, precisa ser trabalhado para se transformar em algo que efetivamente vai te dar lucro, né? Então, a grande questão é que, assim, nós tínhamos aquele impasse, né? De um lado, nós temos o mercado dizendo que os dados são um novo petróleo, do outro lado, nós temos os especialistas em segurança da informação dizendo que, na verdade, os dados são um ativo tóxico, não são petróleo, né? Os dados são urânio, né? Ou seja, se tu não tiver muito cuidado com aquele tratamento, aquilo pode trazer um prejuízo muito grande, né? E a questão toda, pessoal, e aí aqui eu gostaria de reforçar aquela questão do Facebook, tá? Depois do escândalo da Cambridge Analytica, né, nos últimos 2 anos, uma pesquisa da Datafolha mostrou que o Facebook perdeu, em média, 5% da sua base de usuários, né? E a principal justificativa para isso dos usuários é que, primeiro, né, queimou o filme com diversos escândalos de vazamentos de dados, né, e virou uma plataforma de fake news. E outra justificativa também recorrente é que os usuários começam a ganhar uma maior noção de privacidade e proteção de dados. Né? Então, assim, eu só queria deixar essa mensagem que, pessoal, os dados não são um novo petróleo, né? A confiança é um novo petróleo. Ou seja, se as pessoas não confiam naquilo que a tua empresa está fazendo, né? Se tu começa a ter muitos impactos negativos no que se refere a essa questão da proteção de dados, se tu não respeita a maneira como os dados dos teus clientes estão sendo tratados, é muito provável que tu vai ter um impacto em cima disso, né? Muitas pessoas podem me dizer, mas 5% para o Facebook é nada. Bom, ok, de repente não é nada, mas para mim já parece um indicativo bem real e bem forte de que alguma coisa está mudando, tá? Então, assim, aqui ficam recomendações de podcast sobre o tema, tá? Segurança Legal e o Spreaker ali são excelentes podcasts que falam sobre LGPD, também sobre LGPD. Queria deixar uma indicação de podcast da Procerx também, que foi gravado falando sobre a LGPD, com a minha participação, do Rodrigo Azevedo e do Guilherme Goulart. E agradeço novamente pela participação, né? Pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Paro aqui o meu compartilhamento. Esse aqui é meu contato, tá, pessoal? cristiano@cristiano.it.br, para quem tiver mais dúvidas, tá, que eu possa auxiliar. Paro o meu compartilhamento e retorno contigo, Garcês. Muito bom, te parabenizo pela apresentação, excelente, tá? Excelente. E retomando, então, esse trabalho ele é fantástico, e com o que tu falou ali no fim, tá, que tu coloca,
que é o petróleo mesmo, é a confiança, tá? Por isso bate muito com, e por isso o convite, junto com esse trabalho que eu estou fazendo da ética, tá? Que é muito, muito importante justamente para que a gente tenha confiança, tá? Então, o que que a gente pode... Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. De novo. Tá dando sequência ao nosso trabalho em conjunto aqui neste momento, então o que que a gente falou então nesse momento? O desenvolvimento pessoal todo é aquilo que a gente falou ali no começo, envolve ética, envolve moral, e se for ver, né, a LGPD também ela trabalha muito forte a confiança, tá? Então isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, tá? Nesses webinars que a gente tem feito nessa sequência, tá? Que justamente é acreditar que ser ético é fazer a diferença. Tá? Durante toda essa apresentação do Cristiano, o que ele trouxe de, como é que eu vou dizer, de preocupação para nós, junto com a LGPD, e a importância da LGPD, tá? Na verdade, é para questões do indivíduo, tá? Para a qualidade da privacidade, para os seus direitos, ou seja, aonde nós precisamos ter mais ética no uso dessas informações, tá? Por que isto é importante, tá? Vamos ver assim, então, olha só. Então, por que acredito que é possível ser ético e fazer a diferença? Como dizia Lavoisier, um grande cientista, na natureza nada se cria, tá? Nada se perde, tudo se transforma. Tá? E a LGPD vem com um trabalho forte mostrando isso, porque como foi colocado pelo Cristiano, tá, leis, ou na verdade, a informação, tá, pessoal está há muito tempo já na nossa sociedade, tá? Ela só vem a se tornar uma lei, e uma lei, na verdade, é a contemplação máxima de um quesito ético, de um desejo por maior controle disso. Então, como introdução, o desenvolvimento, tá, tecnológico, que está muito alinhado com o nascimento dessa parte que a gente falou da LGPD, dessa capacitação então, o que que é desenvolvimento tecnológico? É o desenvolvimento socioempresarial mais o desenvolvimento cultural. Tá? A soma dessas coisas, tá? E tudo que permeia, que elas permeiam, nos permite então ter tecnologia, é a soma do desenvolvimento científico de uma sociedade e a composição das percepções de desenvolvimento social e empresarial e desenvolvimento cultural. Tá? Notem o quanto isso está ligado com essa capacitação que a gente teve sobre LGPD. Tá? Então, com esse embasamento, esse é o embasamento teórico para essa nossa visão, então. Qual é a abordagem, então, que nós temos, assim, nesse sentido? Então, toda melhoria, tá, é viável, com base nessas argumentações. E quais são as duas? Tá? Se notarmos, tá, e a LGPD demonstra isso na sua aplicação, tá, é que é possível sugerir, por exemplo, que os fracos impactos da informação científica e tecnológica no processo de inovação seja, junto com outros fatores sociais e econômicos, o resultado da falta de serviços integrados. Tá? Notem que a LGPD tem vários pontos, tá? E se o Cristiano quiser contribuir, não tem problema, Cristiano, sinta-se à vontade. Legal, tem vários pontos em que a LGPD fala ali, por exemplo, o esquecimento, tá? Para poder ter um esquecimento, eu preciso de serviços integrados, tá? E aí entra que essas coisas todas têm que estar ligadas. Porque, por exemplo, eu compro em qualquer um desses objetos de compra, assim, Mercado Livre. O Mercado Livre tem que ter a capacidade de me desconectar da base dele toda, de me deletar da base dele. Para isso, ele precisa estar integrado. Tá? E qual é um dos maiores problemas nessa dificuldade de integração, tá? De sermos eficientes de informação, tá? É que no mundo de hoje, tá? Junto com isso, neste conjunto todo, a gente acaba tendo, como a gente falou no começo, a gente acaba não tendo especialistas para aprimorar e facilitar o fluxo deste conhecimento entre universidades, instituições, pesquisa e setor produtivo. Nosso grau, muitas vezes, de não estar integrado entre essas partes é muito grande. E isto, na verdade, é um choque contra o outro lado.
tá? England, 1990, ele diz o quê? Esta tão proclamada sociedade da informação ainda está às voltas com a pobreza do conhecimento. E agora nós vamos ligar direto ao que nós estamos falando sobre a LGPD, como para ver como isso é uma coisa extremamente importante. Olha só, as pequenas indústrias sofrem tanto com a falta de informação, quanto com o excesso, com o seu excesso. Tá? E nesse caso, England acredita, tá, que um caminho para driblar essa indesejada situação seria a organização de serviços de transferências de informação, tá? Com capacidade externa. Notem que aí entra de novo a questão de como é importante os nossos dados, tá? Da gente saber para onde vai, saber o que o controlador está fazendo com ele, tá? E o e para onde eles estão indo, porque na verdade isso cada vez mais vai ser necessário. Nesse sentido, tá? O que acontece então? Qual é a transformação, tá, disso tudo que a gente falou, tá? Um novo iluminismo no mundo, sabedoria humana, isso é que eu acredito, tanto que é por isso que esses eventos têm trazido, espero contar com outra vez no futuro com o Cristiano, porque é importante Claro, esse tá. material, tá, que a gente traga para as pessoas justamente isso, tá? Assim, então, como eu comecei, eu volto. Eu acredito que é possível ser ético e fazer a diferença quando oportunizamos o desenvolvimento do conhecimento para as pessoas. Isso se torna a base, tá? A base para quê? Para se implantar uma luz de sabedoria, que eu expliquei lá no começo, naquele triângulo do desenvolvimento humano que leva ao desenvolvimento social. Tá? Ou seja, na figura aquela que eu mostrei, desenvolvimento pessoal versus o desenvolvimento humano. Nesse sentido, tá, é que a gente pode pensar que a nossa natureza, tá, leva a esse modelo aqui de desenvolvimento. E se notarmos esse desenvolvimento, isso está muito interligado com colocar no meio desse sanduíche que é nesse nosso webinar, a LGPD, muito bem colocada, que foi a questão dos nossos direitos, dos nossos deveres também, e o mais importante, tá, da preocupação com o indivíduo. Porque, na verdade, é o que a gente coloca aqui, se não houver o desenvolvimento do indivíduo, não há um desenvolvimento social. E não havendo desenvolvimento social, a gente não entra, então, nesse tão proclamada era do conhecimento, e nesse século XXI. Dado à vista agora a pandemia, o quanto foi necessário nós evoluirmos, tá? E fica como, para mim, acho que uma grande demonstração disso, foi que a LGPD, que tinha entrada em vigor marcada para este ano, Cristiano, qual foi a data mesmo? Por favor, eu não me lembro. Mas ela Já está entrou, vigorando, já está já está vigorando, já está vigorando? vigorando. Foi 17 de setembro, se não me engano. Perfeito. Então, assim, ó, ela Já está entrou. vigorando. Por É, que ela que... entrou só as sanções Uhum, aplicáveis pela autoridade nacional agosto de 2021. tá. Porque ainda está em processo da tramitação do... Ainda tem, da escolha, tem toda montagem, né? da montagem da autoridade nacional. Mas, digamos assim, ó, as sanções da autoridade nacional, como eu comentei Uhum, anteriormente, por exemplo, a Cirela já teve uma sanção. Por quê? uhum. Porque qualquer órgão responsável, digamos, olha, PROCON, Ministério Público ou até o próprio Judiciário, a lei já está em vigor, então eles já podem atuar. Perfeito. Ou Então, seja, isso demonstra, tá, o quanto, tá, isso é importante, o quanto a gente vem buscando por essa parte de baixo, que é ética, capacitação e moral. Então, assim, ó, eu gostaria de deixar a mensagem para todos, tá, que estão nos ouvindo e para todo mundo que pôde participar, ou para todo mundo que vai ver posteriormente no site essa nossa apresentação, que é importante, tá, a gente fazer a transmissão do conhecimento. E, na verdade, não só isso, a apreensão desse conhecimento. E, principalmente, tá, trabalhar em cima da nossa ética e da nossa moral. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes que eu digo. Volto a... Fala, Cristiano, Garcês, por favor. se tu me Toda. permite, tu pode voltar no teu slide ali, por favor, nesse teu Posso? último slide, porque assim, ó, uma das coisas que a LGPD ela trata fortemente, tá? E eu coloquei isso no início lá, é uma lei principiológica, né? Ela traz diversos princípios.
E uma coisa que ela, principalmente quando ela trata as bases legais, cada uma daquelas bases legais ali, ela tem que respeitar o princípio da transparência, né? Ou seja, a transparência, as empresas precisam ser transparentes quanto ao uso dos dados dos titulares. E se a gente pegar, ok, as empresas, quando eu digo as empresas precisam, ora, as empresas são feitas de pessoas, né? Então, digamos, Perfeito. quando a gente fala que as empresas precisam ser transparentes e olhando para essa pirâmide que tu coloca, cara, eu consigo enxergar no mínimo, tá? E tu, por favor, me corrija se eu Uhum. estiver errado. Ora, ética, moral, virtude, integridade, isso tudo está relacionado à transparência, ao ser transparente, né? Ao dar para as pessoas a informação de como as coisas estão sendo feitas, né? De forma clara, de forma que as pessoas não se enganem, de forma a não enganar as pessoas, né? Então acho que isso é bem importante assim fazer essa relação da lei com essa pirâmide, como tu estava Sim. fazendo Então, anteriormente. tanto tu colocou bem, já que tu voltou assim e fez questão de enfatizar, eu concordo tão plenamente que diria assim, uma empresa só existe por causa das pessoas. Então, se Uhum, as pessoas procuram melhorar, e essa lei, principalmente essa forma que tu falou, a visão, para mim, está tão perfeita que é, se eu busco me melhorar, eu tento também ser o quê? Como tu disse, mais íntegro. Sendo mais íntegro, eu vou acabar me tornando, como está ali, excelente, procurando a excelência. Buscando a excelência na integridade, eu tento ter o uso com sabedoria das informações dos outros, porque eu sou um humano ético, quanto uhum, as pessoas, espero que as pessoas saibam usar as minhas informações, né? uhum, Então, para esse sem dúvida. século, o século do conhecimento, eu diria que um direito humano, dá para ampliar assim, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Eu acho que ela significa muito e as pessoas precisam ter esse viés que tu tenta passar, Cristiano. Por isso o convite Uhum, também, que é o viés do seu direito, que é o viés do entendimento para o seu uso, tá? Que é muito mais importante que o viés, como é que eu digo, do uso para a empresa. Tá? uhum, Porque quando as uhum, pessoas tiverem isso, vai ser natural os negócios, as coisas, e cada sim, vez mais nós estamos digital. Agora vem o Pix, tá? Uma troca uhum, totalmente digital de dinheiro. A gente precisa, e vou trazer uma importância tanto disso, isso que a gente está falando. Tá? sim, Não houve nenhuma visão ética. E se nós formos ver nesse sentido, tá? E com base justamente nessas questões que a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, todos esses dados estão disponíveis. Tá? Então, isto é uma coisa que a gente tem que ver. Não basta estar disponível, a gente tem que ser mais ético com ele. E o mais importante é dizer o que nós vamos fazer com esses dados. Tá? Isso é muito importante, porque isso ajuda as pessoas a esclarecer sobre como elas têm que se comportar. Tá? Nessa linha, sim, Cristiano, já dando a nossa hora e tudo, né, dessa etapa, uhum. eu queria de novo te agradecer Imagina, muito, imagina. tá, pela participação, tá? Eu fiquei muito feliz, tá, com isso. E assim, eu encerro o nosso webinar de hoje, tá, de novo, contigo, que foi uma excelente fala sobre LGPD, e já deixo aberto, né, convite para o ano que vem, provavelmente, para a gente falar também sobre Claro, esse assunto, ver os fico, andamentos dele, como é que tá o andamento. Fala, menino. fico à disposição. Fico à disposição, agradeço também pelo convite. Prazer estar aqui, ter conversado um pouquinho sobre isso. Eu tenho esse probleminha, começa a falar, não para mais, né? Mas eu gosto de falar, gosto dessa troca, assim, né? E me sinto muito honrado, agradeço novamente pelo convite, estou sempre à disposição. Tá? E para todos que estão ouvindo e todos que estão participando, tá? O certificado vai por e-mail de participação, tá? Vai ser enviado a todos que fizerem check-in. Então, uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau, Valeu, boa noite. pessoal. Boa noite. Deixa eu desativar aqui. Opa, vamos parar aqui. End live.